Olá, hoje vamos conversar um pouquinho sobre funções e sobre seus gráficos. Trataremos sobre algumas funções elementares, não entraremos especificamente no estudo de uma ou outra função, mas sim nas transformações que podemos efetuar em seus gráficos, especialmente as transformações isométricas que nós dissemos, né? Transformações que não mexem com as medidas da figura, no caso são os gráficos, não são figuras, mas enfim, que mantém essa estrutura do gráfico e faz com que esses gráficos façam passeios pelo plano cartesiano. Para isso nós usaremos aqui algumas funções nossas, funções conhecidas, né? Bom, vamos pensar primeiro o que são então essas funções, o que é exatamente então primeiro uma função. Lembrando, uma função de A em B, como nós dissemos, a função de A em B, onde A é o que a gente chama de domínio da função e B é o contradomínio da função, ou seja, A é o conjunto que nos dá o elemento de partida, chamado x, né, no termo popular, e o B nos dá o y, o conjunto de chegada. O conjunto A mantém os elementos x, eles devem ser esgotados para que seja uma função, quer dizer, todo x deve ter em correspondência a um y. No conjunto B, que é o contradomínio, ali nós temos os elementos que são de chegada, nem todos podem ser acessados. A gente sabe que o conjunto imagem, que é sim, este sim, é o conjunto dos elementos que de fato compõem a função, ele é um subconjunto do contradomínio. Então, em B são os valores de y, em A os valores de x. Como eu disse antes, em x todos os valores devem ser esgotados, tá certo? Então, a definição de função, que está aqui à lousa, vamos ler rapidamente. Para cada e todo elemento do conjunto A, há em correspondência apenas um único elemento em B, tá certo? Então, essa é a definição de função. Para efeito de representação das funções no plano cartesiano, que esse é um estudo básico, é claro que se sempre representa a função para se entender, para se interpretar o crescimento, a variação, tudo isso, né, o sinal da função, então é importantíssimo recorrermos aí aos gráficos. Quando a gente faz isso, a gente percebe que pode acontecer situações como essa, por exemplo. Essas não são funções específicas, são rabiscos que eu coloquei aqui, a menos para representar algumas funções. Esse primeiro caso que está, sim, aqui é uma função que é crescente praticamente todo o tempo. Esse item B é uma função que é crescente em um certo intervalo, atinge um certo valor aparentemente máximo aqui, num certo trecho, num certo intervalo, depois decresce. Agora, isto aqui seria um exemplo do que não é uma função, quer dizer, se a gente pode pensar naquilo que não é uma função, esse é o exemplo. Porque é claro que se você considerar um termo qualquer x aqui, esse termo x haverá para ele em correspondência dois valores na imagem, dois valores de y, e aí isso não pode ocorrer. Então, isso não é uma função. Então, a gente passa aqui um x sobre ela, tá certo? Bem, partindo dessa ideia de que a gente entende o que seja uma função, quer dizer, uma função então é uma relação entre dois conjuntos, esses dois conjuntos existe uma dependência, essa dependência, na maior parte das vezes, é uma dependência que pode ser expressa por uma sentença matemática, e essa sentença matemática a gente costuma representar da forma de fx, né? Fx quer dizer função de x, não é? Então, vamos partir para pensar sobre as transformações. Então, a primeira transformação que eu quero pensar com vocês são as reflexões. Reflexões a gente lembra como é que é. Há um eixo qualquer, vamos supor que esse eixo seja aqui, esse é um eixo de simetria, aquilo que ocorre desse lado deve ocorrer igualmente deste lado, de acordo com a simetria, quer dizer, como se a gente tivesse um espelho aqui no meio, não é? Pois bem, onde está esse eixo, a simetria se dá em relação a ele, é chamado eixo de simetria, né? No caso das funções, a primeira reflexão que me interessa pensar é em relação ao eixo das abscissas, em relação ao eixo das abscissas, ou seja, em relação ao eixo horizontal. E, para tanto, a gente vai pensar num exemplo. Vamos pegar, por exemplo, essa função. Isto não é uma função que tenha uma equação determinada por mim, quer dizer, é uma função qualquer, tá? Um exemplo de um gráfico fictício. Depois nós consideraremos funções que são de natureza mais objetiva, mais conhecida de nós outros, né? Pois bem, como é que eu faço uma reflexão dessa função em relação ao fx? Então, basta que eu faça fx ser transformado em menos fx, ou seja, todos os fx, a função de x, o y, o resultado, todos os valores de y serão trocados de positivos para negativos e vice-versa. Isto faz com que aquilo que está abaixo do eixo horizontal seja revertido para cima do eixo horizontal. Então, faz um espelho no eixo vertical e a gente passa a ter esta situação. Nessa situação, olha aqui, a função fx original, tá certo? E a função menos fx. Então, um valor, por exemplo, qualquer, como
por exemplo, 2 aqui, que levava para 2 em y, agora o mesmo 2 leva para menos 2. E a gente tem um eixo de simetria colocado aqui no eixo x, tá certo? Então, a transformação de fx para menos fx faz com que a função crie aí essa simetria. Essa é a reflexão em relação ao eixo das abscissas. A outra reflexão que a gente pode fazer é em relação ao eixo das ordenadas, o eixo vertical. Então, em relação ao eixo vertical, a função que estiver representada aqui, nesta parte do eixo, vai ser rebatida para o lado de cá, ok? Então, essa transformação, como ela é feita? Ela é feita de fx para f menos x, ou seja, alterando os valores de x. Então, se a gente imaginar o eixo x aqui, o eixo y, tá certo? Os valores que estão para cá vão ter que se reverter para cá e vice-versa. Então, a gente acaba fazendo a simetria em relação a esse eixo, o eixo vertical. Como exemplo, novamente, o mesmo que nós tivemos, esse gráfico vai ser rebatido em relação a esse eixo, o eixo das ordenadas. Trocando cada x, esse x que é 2 vai passar para ser menos 2. Aqui o x que é menos 2 vai passar para 2. Então, a situação fica essa que aqui está expressa, tá? Fx e f menos x. Percebam que esse eixo aqui, então, é um eixo que bate, que rebate um para o outro, que faz a simetria. Num caso particular, no caso de um exemplo qualquer, vamos pegar um exemplo qualquer agora, prático de uma função. Olha aqui, ó. Pegamos aqui o caso da função exponencial. Essa função exponencial, pegamos o caso de uma base bastante simples, base 2, tá certo? Então, base 2, f de x igual a 2 elevado a x. O gráfico é este aqui. Esse gráfico foi construído num site num endereço bem simples, que é o Grafimática, né? Um objeto virtual para construção de gráficos, que é livre, pode ser baixado em qualquer lugar. Então, o fx igual a 2 elevado a x traça esse gráfico. Se eu pegar agora o menos fx, eu faço uma reflexão em relação ao eixo das abscissas, tá certo? E menos fx seria, o que é menos fx? É menos 2 elevado a x, tá certo? E aí eu tenho este gráfico que aqui está. Então, a reflexão ocorre em relação ao eixo horizontal, o eixo das abscissas. Como é que eu faço uma reflexão em relação ao eixo das ordenadas, tratando-se de uma exponencial? Aqui o eixo das ordenadas, tomei novamente aquele gráfico, 2 elevado a x, então fx igual a 2 elevado a x. Para fazer a reflexão em relação a esse eixo, eu tenho que fazer o f menos x. O que é o f menos x? Que aqui está representado, f menos x, 2 elevado a menos x, que seria o correspondente a meio elevado a x, né, se nós fizermos uma transformação. Então, 2 elevado a menos x, ou meio elevado a x, dá esse gráfico que é exponencial decrescente, tá bom? Bom, vamos pensar agora, fizemos as reflexões em relação ao eixo x, em relação ao eixo y, agora vamos fazer translações, movimento dos gráficos de translação para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, sem mudar a forma do gráfico, sem uma translação, considerando como se fosse uma transformação isométrica, tá? Então, a primeira translação que a gente tem que pensar em relação aos eixos das ordenadas. Qualquer que seja a função, se eu somar um k, um valor constante qualquer, eu vou fazer com que esse gráfico desloque-se k unidades, ou para cima ou para baixo, dependendo do valor ser positivo ou negativo, já que eu estou somando k unidades ao valor do y. Então, como exemplo, pego um gráfico aqui de uma função fx qualquer, essa função fx qualquer, é uma função que esse gráfico foi construído a partir do site do endereço do GeoGebra, que também é um site simples de construção de gráfico, de livre acesso. E agora eu construo um gráfico fx mais k, adicionei um valor. Esse k, no caso aqui, olha, está vendo aqui de 1 para 3, de 1 para 3, o que ocorre? Ocorre que esse k, esse gráfico, qualquer que seja a equação desta função, qualquer que seja a equação dessa função, aqui eu somei 2 unidades à equação da função. O que o gráfico fez? Em cada momento ele desloca-se 2 unidades verticalmente. Então, fx mais k, esse k seria 2 unidades, a gente percebe por aqui, né? Nesse desenho. Veja que qualquer que seja a equação, no caso aqui uma equação polinomial, qualquer que seja ela, o gráfico faria esse deslocamento vertical. Agora vamos fazer um deslocamento horizontal, uma translação em relação ao eixo das abscissas. O gráfico vai para a direita ou vai para a esquerda. Como é que eu faço isso? Eu tenho que pensar na variável que está plotada no eixo horizontal, que é a abscissa, e pensar que eu devo somar ou subtrair a ela algum valor. Então, por isso que aqui eu tenho na função fx mais k. Quer dizer, se eu transformo fx em fx mais k, o meu gráfico desloca
se horizontalmente para a direita ou para a esquerda k unidades, dependendo de se é k positivo ou negativo. Vamos pensar como é que fica isso. Naquele mesmo gráfico que eu tinha há pouco, aquela função polinomial fx aqui, provavelmente é uma função de terceiro grau, o que tudo indica, já que tem aqui três raízes de terceiro grau para cima, no mínimo terceiro grau ela é. Pois bem, essa função aqui, se eu fizer fx mais k, olha aqui o gráfico em vermelho, é o mesmo gráfico deslocado, um número x de unidades aqui, é fácil perceber qual é esse número x de unidades. Vamos pegar esse ponto aqui, o ponto 1, 0, ele passa aqui no correspondente a menos 1, 0, quer dizer, deslocou 2 unidades para a esquerda. Então, eu fiz fx mais 2. Qualquer que seja esse gráfico dessa função fx, eu fiz fx mais 2, ele deslocou 2 unidades para a direita. Só que presta atenção, isso aqui é bastante importante, uma confusão bem simples, que até eu estou fazendo aqui. Veja só, este k é o valor que ele desloca para a esquerda. Então, se esse gráfico aqui for um fx, considerando o valor de k, se esse gráfico é fx, este gráfico que aqui está, ele é fx mais 2, não é menos 2, é mais 2 de verdade, ele se deslocou para a esquerda, tá? Pensa que a gente tem que manter a ideia das raízes, a raiz aqui era 1, ela passa a ser menos 1, então tem que somar 2 para ter x mais 2 igual a 0, x igual a, passa para o outro lado, como se fizesse a operação inversa, tá? Então, esse gráfico seria o fx mais 2 nesse caso. Pegar um exemplo também aqui para a gente pensar, novamente a equação exponencial, olha só, para a gente pensar nos deslocamentos. Aqui a função fx igual a 2 elevado a x, que nós tínhamos anteriormente, né? Já pego considerado, e aqui eu vou fazer essa função deslocar-se 3 unidades para baixo. Para se deslocar 3 unidades para baixo, eu faço fx menos 3, ou seja, 2 elevado a x, que era a equação inicial, menos 3. O gráfico deslocou-se 3 unidades para baixo. Se eu quiser que ela se desloque horizontalmente, então olha só, fx igual a 2 elevado a x, e aqui eu quero que esse gráfico desloque-se 3 unidades para a direita. Para ele se deslocar 3 unidades para a direita, eu faço fx menos 3. Ou seja, nesta variável aqui do expoente da base 2, eu vou atribuir o valor x menos 3, e o gráfico desloca-se 3 unidades para a direita, tá? Então, por fim, já preparando um pouco do nosso estudo seguinte, que a gente vai tratar um pouco na aula seguinte do tema mais específico de algumas funções particulares, como a função de primeiro grau, a função de segundo grau, vamos pensar neste caso aqui. Nesse caso, nós temos esses gráficos todos que estão colocados em cores diferentes aqui à tela, são gráficos que têm todos eles o mesmo, vamos chamar assim, formato, eles só estão deslocados, são todos parábolas que estão só, vamos dizer, têm a mesma concavidade, da mesma natureza, a mesma abertura, né? Esses só estão deslocados em relação ao outro. Esse é o gráfico que eu tenho aqui, que eu chamei de fx, tá bom? Como é que eu faria para obter estes outros gráficos, uma vez que eles são deslocados em relação a esse? Vamos lá, vamos fazer um por um. Este aqui, esse gráfico vermelho, você percebe que deste gráfico preto que aqui está, né, do gráfico preto que aqui está, para o gráfico vermelho, houve um deslocamento, olha, só considerar o vértice da parábola, de 4 unidades. Então, esse gráfico em vermelho é a função anterior mais 4. A equação dessa função seria simples de obter, a função do tipo ax2 mais c, né? O b é nulo, já que ele tem um vértice aqui sobre o eixo vertical. Então, um gráfico como ax2 mais c só foi deslocado para cima 4 unidades, somados 4 unidades para ter o gráfico vermelho. Este gráfico que está, esse gráfico que está em verde escuro aqui, em relação ao gráfico preto, ele é um gráfico deslocado para a direita, percebam aqui, olha, aqui tem o vértice da função no ponto x igual a 0, aqui o vértice da função está no ponto x igual a 3, esse gráfico é deslocado 3 unidades para a direita. Isso quer dizer que essa função em relação à anterior, se esta é fx menos 3, ok? Este aqui, mais à esquerda, é o mesmo gráfico, no mesmo formato, em relação ao preto, em relação ao verde, em relação ao vermelho, só que em relação ao preto ele é deslocado 3 unidades para a esquerda. Isso significa que se o gráfico preto é fx, esse aqui é fx mais 3. Então, essas funções que aí estão, essa ideia do deslocamento do gráfico, na verdade, ela está relacionada a algo que em matemática nós chamamos de composição. Quer dizer, quando eu tenho uma função do segundo grau, por exemplo, esse gráfico que estava lá, que acabamos de analisar, que é um gráfico do tipo ax2 mais bx mais c, com b igual a 0, mas enfim, pode não ser 0, ax2 mais bx mais c,
Quando você compõe esse gráfico de uma função ax2 mais bx mais c com um gráfico de uma função de primeiro grau do tipo ax mais b, quando você compõe isto, você consegue fazer essas transformações. Então, isto que aqui está, esse fx mais 3, é a composição da função fx, qualquer que seja ela, na função que ela está dada pelo seu gráfico, é a composição dessa função com esta que seria y igual a x mais 3. Então, a composição do fx original com uma função do tipo gx igual a x mais 3, esse fgx, essa composição de f com g, me dá então a função fx3 e desloca o gráfico dessa natureza. Então, essas operações que estamos fazendo aí de translação e mesmo de reflexão são operações de composição, na verdade, entre funções. Esse é um tema que na próxima aula nós comentaremos com mais em detalhes, inclusive mostrando como é que isso interfere diretamente mais nas equações. Aqui nós não trabalhamos muito pouco com as equações da função, mas trabalharemos muito mais com as equações das funções na aula seguinte. Paramos por aqui hoje.